No vasto e complexo tecido da história oculta e da cosmologia esotérica moderna, nesse universo de relatos que ousam desafiar nossa compreensão da realidade, poucas figuras são tão centrais, tão formidáveis e tão inquietantes quanto os draconianos. Longe de serem meras criações da ficção, nas crônicas da alma e nas narrativas de quem explorou os cantos mais escuros de nosso passado, eles emergem como uma força arquetípica. São o principal antagonista em um drama cósmico que abrange éons e galáxias. Representam a encarnação de uma filosofia de controle, de hierarquia implacável e de conquista incessante, atuando como motor primordial do conflito que moldou não apenas a história galáctica, mas também, e de maneira crucial, o destino velado da humanidade. Para compreender a magnitude desta saga, devemos primeiro entender o cisma filosófico que, segundo estas tradições, divide as civilizações avançadas do universo. É uma escolha fundamental, uma bifurcação no caminho da consciência, o serviço a si mesmo versus o serviço aos outros. E os draconianos, nos é dito, são os arquitetos e os mais fervorosos expoentes da filosofia do serviço a si mesmo. É uma cosmovisão fundamentada na dominação, na exploração dos recursos e na subjugação de outras raças como um meio para o avanço próprio. Esta ideologia, fria e lógica em sua aplicação, contrapõe-se diretamente ao ethos de benevolência, cooperação e unidade de seus adversários, frequentemente agrupados sob a bandeira de uma federação galáctica de mundos. Neste grande tabuleiro de xadrez cósmico, a Terra não é um planeta isolado e sem importância. É um prêmio estratégico, um oásis de imenso valor biológico, genético e espiritual. Nossa história, portanto, converte-se em um campo de batalha por procuração. Um cenário onde as agendas dessas forças galácticas opostas se manifestam através da influência sutil, da manipulação genética e do conflito direto. A narrativa draconiana, quando a examinamos em sua totalidade, cumpre uma função similar à de uma teodiceia moderna, um quadro para explicar a existência do mal e do sofrimento no mundo. Ao atribuir a fonte do conflito, da opressão e do caos a uma agência tangível, inteligente e não humana, a origem do mal é externalizada. Isso proporciona um antagonista claro e, consequentemente, um caminho definido para a resolução e a liberação. Nas cosmologias religiosas tradicionais, figuras como Satanás ou Ahriman cumprem este papel explicativo. Em nossa era moderna, caracterizada pela tecnologia e pela exploração espacial, o mito draconiano serve a um propósito análogo, respondendo à pergunta: por que há tanto sofrimento? Com a arrepiante resposta: porque um antigo império alienígena predador está nos manipulando. Este quadro narrativo não só busca explicar as injustiças globais e o sofrimento humano, mas também oferece um chamado à ação, o despertar de nossa consciência como o ato supremo de resistência e liberação. Hoje, viajante da alma, adentraremos na sombra para compreender a luz. Desvendaremos a história deste império formidável, não para infundir medo, mas para encontrar as chaves de nossa própria soberania. Para compreender a escala e a natureza da influência draconiana, é imperativo examinar suas origens, que, segundo as fontes, remontam aos primórdios da vida inteligente nesta galáxia. São apresentados não como meros invasores, mas como uma raça antiga e indígena deste setor do cosmos, com um arraigado e profundo sentido de primazia e direito galáctico.
A maioria das fontes concorda que o Império Draconiano tem sua origem e seu trono no sistema estelar de Alpha Draconis, na constelação de Draco, o dragão. Há quem afirme, baseando-se em contatos com inteligências de outros mundos, que os draconianos são uma das raças reptilianas mais antigas da galáxia, com um império que se expandiu inexoravelmente durante milhões de anos. Esta imensa antiguidade é absolutamente fundamental para sua psicologia imperial. Consideram-se os legítimos herdeiros e governantes da galáxia, vendo outras raças, especialmente as formas de vida humanoides ou mamíferas, como adventícias, como uma anomalia a ser contida ou assimilada. São, sob sua perspectiva, uma raça de guerreiros e conquistadores em constante expansão, que consideram a Terra não apenas como um planeta a conquistar, mas como seu antigo lar ancestral, um posto avançado que uma vez foi seu e que agora reivindicam. Sua origem em Alpha Draconis, que foi uma das antigas estrelas polares de nosso planeta há milênios, reforça simbolicamente sua autopercepção como um poder central, um eixo fundamental no cosmos. Uma perspectiva notavelmente detalhada sobre as origens reptilianas é oferecida através da decodificação de antigas línguas e mitos sumérios. Nessas interpretações, não se utiliza o termo draconiano, mas se descreve uma complexa e muitas vezes conflituosa rede de raças reptilianas conhecidas genericamente como os Dinaabu, que em sumério significa lagartos. Dentro desta vasta família galáctica, identifica-se uma casta real de albinos alados, os Kingu Babar, que são explicitamente associados à constelação de Draco. Estes Kingu Babar são apresentados como a elite aristocrática e o ápice do poder dos Dinaabu, frequentemente em conflito com outras facções como os Uxungal, os grandes dragões, e os Anunas, os famosos deuses das tábuas sumérias, a quem estas crônicas descrevem não como a raça governante, mas como uma casta de guerreiros a serviço dos Uxungal. Esta narrativa fornece uma rica mitologia interna, cheia de guerras civis, alianças dinásticas e traições amargas, que contextualiza e dá profundidade às ambições imperiais e à natureza inerentemente conflituosa da raça draconiana. A expansão do Império Draconiano é um tema central e sangrento nesta história oculta. Há relatos que detalham uma campanha de conquista galáctica de duração e escalas assombrosas, na qual os draconianos subjugaram até 21 sistemas estelares. O conflito mais significativo e trágico nesta história inicial foi a guerra contra as civilizações humanas do sistema de Lyra. Segundo estas crônicas, os liranos eram uma raça pacífica, principalmente agrícola e artística, que representava a primeira grande expansão da vida humanoide na galáxia. Foram brutalmente atacados pelas forças de Draco, que não os viam como iguais, mas como uma infestação que deveria ser erradicada. A guerra culminou na destruição de 3 planetas liranos, Bila, Teca e Meroque, e no massacre de milhões de seus habitantes. Foi um genocídio em escala planetária. Este evento cataclísmico é apresentado como o catalisador da diáspora humana por toda a galáxia. Os sobreviventes liranos, em suas arcas estelares, fugiram para outros sistemas, incluindo as Pleiades, Sírio, Arcturus e Andrômeda, semeando a forma de vida humanoide em muitos mundos.
E foi em resposta à contínua e implacável agressão draconiana que estas colônias díspares, estes refugiados de uma glória perdida, finalmente se uniram para formar a Federação Galáctica de Mundos. Não era uma aliança de conquista, mas um pacto defensivo, uma irmandade forjada no fogo e na perda, dedicada a se opor à tirania do Império Draconiano. Este relato estabelece o quadro para um conflito milenar, uma guerra no céu que não é apenas por território, mas por ideologia. A expansão imperialista e hierárquica dos draconianos contra a confederação cooperativa e soberana das raças humanas. A estrutura do Império Draconiano é um reflexo direto e cristalino de sua filosofia fundamental. Não é simplesmente uma organização política, é um sistema totalitário baseado na genética, uma hierarquia implacável e uma ideologia predatória que permeia cada aspecto de sua existência. Para compreender suas ações, é essencial analisar a anatomia de seu poder. A sociedade draconiana se define por um sistema de castas de uma rigidez absoluta, determinado não pelo mérito, talento ou conquista individual, mas exclusivamente pela genética e pela pureza da linhagem. Esta estrutura é análoga aos sistemas hierárquicos mais severos da história da Terra, mas no caso draconiano, a hierarquia é ainda mais estrita e biologicamente enraizada, uma pirâmide de poder gravada no DNA. No ápice desta pirâmide encontra-se a realeza, os Siakar. São descritos como reptilianos albinos de uma estatura colossal, entre 7 e 9 metros, com apêndices alados que lhes conferem uma presença majestosa e aterrorizante. Seus olhos, diz-se, podem mudar de cor e exercer uma influência hipnótica. São a casta governante, os mestres estrategistas, os imperadores do Império Draconiano. Possuem capacidades psionicas extremamente poderosas, incluindo telepatia e controle mental em grande escala, e uma longevidade que se mede em milhares de anos. Abaixo deles encontra-se a casta guerreira. São reptilianos de menor estatura, embora ainda imponentes, com cerca de 2 a 2,5 metros de altura, com uma pele escamosa de cor verde escura ou marrom terrosa e uma complexão física formidavelmente musculosa. São os soldados de infantaria, a força de choque do Império, criados para o combate e a obediência. Caracterizam-se por sua ferocidade na batalha, sua força física superior e uma lealdade incondicional e geneticamente programada à casta Siakar. Frequentemente, operam com uma consciência de colmeia, movendo-se como um único organismo no campo de batalha. Finalmente, em um nível inferior, mas crucial, encontra-se a casta científica ou infiltradora. Suas descrições físicas são menos consistentes, precisamente porque sua principal habilidade é a de mudar de forma para se infiltrar em outras civilizações. São os responsáveis pelo desenvolvimento tecnológico, pela engenharia genética, pela bioguerra e pelas operações encobertas que semeiam o caos e a divisão nos mundos que o Império deseja conquistar. Possuem um intelecto superior,
uma maestria em genética e biotecnologia e a temida capacidade da metamorfose. Esta ideologia que sustenta e justifica este rígido sistema é a do serviço a si mesmo. Esta filosofia, em sua forma mais pura e lógica, postula que o propósito da existência é a acumulação de poder e o avanço do eu individual ou do eu coletivo da espécie em detrimento de todos os outros. Não é simplesmente egoísmo no sentido humano. É um caminho de evolução consciente que vê os outros seres e outras civilizações não como iguais, mas como recursos a serem explorados ou como obstáculos a serem eliminados. Este sistema de crenças é intrinsecamente predatório e hierárquico. Os mais fortes, os mais astutos, os geneticamente superiores têm o direito natural e cósmico de dominar os mais fracos. Esta filosofia se manifesta em cada ação de seu império. A conquista não é apenas uma estratégia política, é uma expressão de sua natureza mais profunda. Acreditam que, ao subjugar outras raças, estão cumprindo uma lei cósmica de sobrevivência do mais apto e, ao mesmo tempo, estão absorvendo a energia, os recursos e o potencial genético dos conquistados para se fortalecerem e se expandirem. Esta ideologia é a antítese direta e diametralmente oposta do serviço aos outros, praticado pela Federação Galáctica, que se baseia na cooperação, na soberania, na unidade e no reconhecimento do valor intrínseco de toda forma de vida. As práticas religiosas draconianas, segundo se infere das fontes, estão longe de ser espirituais no sentido humano de conexão com uma fonte divina de amor. Em vez de adorar um Criador externo ou um princípio universal, seu sistema de crenças se centra na adoração de sua própria linhagem real e na glorificação da pureza genética. Os Siakar, como a casta mais antiga e geneticamente pura, são vistos não apenas como reis, mas como deuses vivos, o ápice da evolução reptiliana. Seus rituais, descritos como autoritários, grandiloquentes e muitas vezes brutais, servem para reforçar esta hierarquia e para infundir medo e obediência nas castas inferiores. O termo leis draconianas, que na história da Terra se refere aos códigos legais extremamente severos da antiga Atenas, é utilizado aqui para descrever um sistema de controle social implacável que reflete sua filosofia imperial. O medo, a obediência incondicional e o sacrifício, provavelmente das castas inferiores ou das raças escravas, seriam os pilares de suas práticas de adoração, projetadas para consolidar e magnificar o poder da elite governante. A conexão entre sua estrutura social e sua biologia é fundamental. A obsessão draconiana com a genética, a pureza do sangue e a criação de raças híbridas não é um mero capricho, mas a manifestação de sua crença fundamental, que o direito de governar e o valor de um ser estão codificados em seu DNA. A filosofia do serviço a si mesmo é justificada, sob sua perspectiva, por uma superioridade genética inerente. Isto proporciona uma lógica interna, fria e inquebrantável às suas ações, por mais malévolas que nos pareçam.
Eles não se veem como maus, veem-se como os governantes naturais do universo, exercendo seu direito de nascença através da conquista, da assimilação e de uma ordem implacável. Os draconianos são descritos como seres formidáveis, não apenas por sua tecnologia, mas por suas capacidades biológicas e psíquicas inerentes. Estas habilidades não são meramente acessórias, são as ferramentas fundamentais de sua estratégia de infiltração e dominação, permitindo-lhes travar uma guerra no plano da consciência mesma, um campo de batalha invisível para a maioria de suas presas. Como vislumbramos, as descrições físicas dos draconianos variam segundo a casta, mas compartilham traços reptilianos comuns que evocam um temor primário. Baseando-se nos depoimentos de supostos contatados e denunciantes de programas secretos, os membros da casta guerreira costumam medir entre 2 e 2,5 metros de altura, com uma compleição musculosa e poderosa, pele escamosa de cor verde escura ou marrom terrosa, que lhes serve de camuflagem natural, e olhos que podem ser de um amarelo felino ou de um vermelho reptiliano, com pupilas verticais que parecem penetrar a alma. Os Siakar, a casta real, são uma visão de poder aterrador. Disse que alcançam alturas de 7 a 9 metros, com uma pele branca e escamosa, quase translúcida, que lhes dá uma aparência albina e fantasmagórica. Seus apêndices alados não são meramente decorativos, são funcionais, permitindo-lhes voar em atmosferas adequadas. Suas mãos e pés são dotados de garras, e sua presença física é tão avassaladora que pode paralisar seres inferiores pelo puro medo. Uma das capacidades mais temidas e estrategicamente cruciais dos draconianos, especialmente de sua casta científica e infiltradora, é a metamorfose, ou mudança de forma. Esta habilidade, segundo estas narrativas, lhes permite adotar uma aparência humana perfeita, facilitando a infiltração nas civilizações-alvo, desde os mais altos níveis de poder: a política, as finanças, a religião e o exército. Há pesquisadores que dedicaram grande parte de sua obra a expor esta ideia, afirmando que muitas das famílias da elite global, desde a realeza europeia até as dinastias políticas e financeiras da atualidade, são, na verdade, linhagens de sangue reptiliano que mantêm sua forma humana através de rituais específicos, uma alta concentração de seu próprio DNA e o consumo de energia humana, ou, nas versões mais sombrias, de sangue e hormônios humanos, para manter a coesão de seu campo energético e não reverter a sua forma original. Relata-se como os reptilianos utilizaram esta tática para se infiltrar na civilização Atlante, sequestrando humanos e criando híbridos para corromper a sociedade desde dentro, semeando a desconfiança e o materialismo. Embora o mecanismo exato da metamorfose não seja detalhado exaustivamente, é apresentado como uma habilidade biológica avançada, possivelmente aumentada por tecnologia, que lhes permite manipular sua própria estrutura molecular para imitar outras formas de vida. É a arma perfeita para a guerra encoberta. Além de sua destreza física, os draconianos são mestres consumados da guerra psíquica.
possuem um amplo espectro de habilidades psiônicas, sendo a telepatia e o controle mental direto as mais destacadas e perigosas. Através da telepatia, podem se comunicar instantaneamente entre si, através de vastas distâncias e, o que é mais importante, podem ler os pensamentos e as intenções de outras espécies, o que lhes confere uma vantagem tática imensa. Estão sempre um passo à frente. No entanto, sua habilidade mais sinistra é o controle mental. Disse que são capazes de projetar pensamentos, emoções e impulsos diretamente na mente de suas vítimas, tanto em nível individual como coletivo. Podem manipular indivíduos em posições de poder para que tomem decisões que beneficiem o império, e podem influenciar populações inteiras para que hajam contra seus próprios interesses. Esta capacidade é a pedra angular de sua estratégia de controle a longo prazo. Em vez de governar unicamente pela força bruta, que é custosa e gera resistência, preferem fomentar a divisão, o medo, o ódio, a cobiça e o caos dentro de uma sociedade. Estas emoções de baixa vibração criam um ambiente psíquico que não só podem dominar com facilidade, mas do qual, segundo algumas teorias, se alimentam energeticamente. O sofrimento e o medo humanos são, nesta visão, uma fonte de sustento para eles. Ao manter a humanidade em um estado constante de conflito e ansiedade, enfraquecem nossa vontade coletiva, fragmentam nossa unidade e nos tornam suscetíveis à subjugação. A estrutura de castas draconiana é reforçada e mantida por uma forma de consciência de colmeia, especialmente entre as castas inferiores. Enquanto a realeza Siakar possui uma individualidade, uma astúcia e uma vontade estratégica muito desenvolvidas, as castas guerreiras e trabalhadoras operam com uma mentalidade coletiva, conectadas psionicamente entre si e dirigidas pela vontade de seus superiores. Esta consciência de colmeia lhes confere uma eficiência, uma disciplina e uma unidade de propósito aterrorizantes. Permite-lhes executar planos complexos ao longo de milênios, sem desvios, sem rebeliões internas, como a do Zigidi no lado Anunnaki, sem dissensões. Atuam como um único organismo imperial, com um único e frio objetivo: a conquista. Estas capacidades biológicas e psíquicas revelam uma estratégia de guerra muito mais sofisticada e total que a simples conquista militar. O objetivo principal draconiano é a subjugação da consciência. A metamorfose lhes permite infiltrar as estruturas de poder. O controle mental lhes permite manipular as massas desde dentro, fazendo com que a população-alvo participe ativamente e muitas vezes inconscientemente de sua própria escravidão. O verdadeiro campo de batalha, portanto, não é o espaço físico, mas a paisagem interior da mente humana. O poderio do Império Draconiano não se baseia unicamente em suas habilidades inatas, mas em uma sinergia aterradora entre sua biologia e sua tecnologia.
Suas ferramentas de conquista são um reflexo direto de sua filosofia de dominação, projetadas não apenas para destruir, mas para consumir, assimilar e controlar toda forma de vida. As fontes descrevem uma formidável armada interestelar, frequentemente denominada a Frota Sombria. Embora os detalhes técnicos específicos de suas naves e armas sejam escassos no material disponível, sua capacidade documentada para conquistar 21 sistemas estelares, como relatam algumas crônicas, implica uma superioridade tecnológica avassaladora. Estas naves seriam capazes de viagens interestelares e interdimensionais, equipadas com armamento energético capaz de devastar planetas inteiros, como se diz que ocorreu com os mundos liranos e com o antigo planeta Maldek em nosso próprio sistema solar. A engenharia genética é talvez a pedra angular da tecnologia draconiana e sua ferramenta de conquista mais distintiva. Reflete sua obsessão com a pureza do sangue, o controle da evolução e a hierarquia biológica. Seu principal método de infiltração em outras civilizações é alcançado através da criação de híbridos reptiliano-humanoides. Descreve-se como os reptilianos sequestravam humanos em Atlântida para este propósito, criando uma quinta coluna de seres de aparência humana, mas de lealdade draconiana, que enfraqueceria a civilização desde dentro. Esta teoria se estende até a atualidade, postulando que as elites governantes de nosso mundo são estas mesmas linhagens híbridas que mantêm seu poder através de gerações, controlando o planeta desde as sombras. A capacidade de manipular o DNA abre a porta para a criação de armas biológicas específicas para cada raça, ou, de maneira mais aterradora, para a criação de supersoldados. A pesquisa militar moderna sobre a modificação genética para melhorar as capacidades físicas e cognitivas dos soldados pode ser vista como um eco contemporâneo desta antiga tecnologia draconiana. Um soldado geneticamente modificado, sem medo, com força e resistência sobre-humanas e lealdade incondicional, seria o guerreiro perfeito para o Império. No extremo mais especulativo, mas tematicamente coerente da tecnologia draconiana, encontra-se o conceito de Black Goo, ou lodo negro. Este material é descrito como uma substância nanomolecular, frequentemente líquida, que parece possuir uma forma de inteligência artificial, ou, no mínimo, ser programável. Disse que o lodo negro é um agente mutagênico capaz de reescrever o DNA de qualquer organismo com o qual entre em contato. As representações na cultura popular, como em alguns filmes de ficção científica, mostram como esta substância pode transformar a vida biológica em formas de vida xenomórficas e hostis, servindo como uma arma de terraformação ou assimilação biológica. É uma praga inteligente. A natureza programável e auto-organizadora do lodo negro o vincula diretamente à inteligência artificial. Poderia ser uma forma de IA líquida, uma nanotecnologia que atua como um vírus, infectando sistemas biológicos e tecnológicos igualmente para subsumi-los à vontade da consciência da colmeia draconiana. A tecnologia draconiana, portanto, não é simplesmente um conjunto de ferramentas externas,
mas uma extensão direta de sua própria natureza biológica e sua filosofia imperial. Sua ciência não busca compreender o universo, busca consumi-lo. Desde suas naves estelares até suas armas genéticas e o assimilador lodo negro, cada invenção é projetada para um propósito: a expansão, o controle e a transformação de toda a vida em uma extensão do próprio Império Draconiano. A história da Terra, segundo o corpus de conhecimento apresentado por estes autores, não pode ser entendida como um desenvolvimento isolado. Os mitos de continentes perdidos e civilizações primordiais, como Lemúria e Atlântida, são reinterpretados como capítulos cruciais em uma guerra galáctica de éons de duração entre o expansionista Império Draconiano e as forças aliadas da Federação Galáctica. O conflito seminal que dá origem à narrativa galáctica é a guerra entre o Império Draconiano e as civilizações humanas do sistema estelar de Lyra. Segundo estas crônicas, os liranos representavam a primeira grande expansão da humanidade na galáxia. Sua aniquilação às mãos dos draconianos não foi apenas um ato de conquista, mas uma declaração de intenções. A raça reptiliana não toleraria o surgimento de um poder mamífero rival. Este genocídio provocou a diáspora lirana, espalhando os refugiados humanos pelas Pleiades, Sírio e outros sistemas, e estabeleceu as bases para a criação da Federação Galáctica como um pacto de defesa mútua contra a ameaça draconiana. A Terra se tornou o seguinte grande palco deste conflito. Relata-se que os reptilianos, sob o controle draconiano, colonizaram o vasto continente do Pacífico conhecido como Lemúria. Em resposta, a Federação Galáctica tomou uma medida estratégica. Enviaram à Terra os Atlantes, uma raça de refugiados liranos altamente avançados e de natureza guerreira que haviam se estabelecido nas Pleiades. Os Atlantes fundaram sua civilização em um continente no Oceano Atlântico e, atuando como uma força de choque da Federação, lançaram um ataque devastador contra a Lemúria ocupada pelos reptilianos. A guerra foi tão cataclísmica que, segundo estas crônicas, culminou com o afundamento do continente de Lemúria, obrigando os reptilianos sobreviventes a se refugiarem em bases subterrâneas. Outras perspectivas adicionam outra dimensão crucial ao conflito galáctico: as guerras de Orion. O relato aqui não se foca na conquista territorial, mas no controle de um portal interdimensional de importância estratégica localizado na constelação de Orion. Esta guerra pelos céus foi travada entre uma confederação galáctica e as forças draconianas. Esta abordagem ressalta que a guerra não era apenas física, mas também dimensional. O controle destes portais permitiria a uma facção dominar a viagem e a comunicação através das dimensões, concedendo uma vantagem decisiva. A tecnologia Atlante, que segundo várias fontes se baseava em cristais e na manipulação de portais energéticos, faria de Atlântida um alvo estratégico de primeira ordem para ambas as facções. Após sua derrota em Lemúria, os draconianos mudaram de tática.
passando da confrontação direta para a subversão encoberta. Segundo se conta, os reptilianos sobreviventes, utilizando suas habilidades de mudança de forma, se infiltraram na sociedade atlante. Criaram linhagens híbridas e corromperam gradualmente a elite governante, semeando a discórdia, o elitismo e o materialismo, desviando a civilização de seu propósito espiritual original. Esta infiltração explica a divergência filosófica. Atlântida, inicialmente um bastião da Federação com uma filosofia de serviço aos outros, foi corrompida para o modelo draconiano de serviço a si mesmo. Esta corrupção ideológica a colocou em conflito direto com as civilizações remanescentes da esfera de influência lemuriana. A guerra que se seguiu, descrita como uma contenda que envolveu armas de um poder inimaginável, levou à destruição de ambas as civilizações. Sob a perspectiva draconiana, este foi um resultado ideal. Dois dos maiores baluartes de seus inimigos na Terra se aniquilaram mutuamente, deixando o planeta vulnerável para a seguinte fase de seu plano. Os mitos de Lemúria e Atlântida, portanto, não são histórias de duas civilizações separadas, mas atos interconectados no grande drama de uma guerra galáctica travada em solo terrestre. O ato central da era pós-diluviana foi a engenharia genética do Homo sapiens, um evento que também foi um ato de guerra por procuração. Aqui é onde entra em jogo o arquétipo da águia e a serpente, representando as facções Anunnaki influenciadas pelos poderes galácticos superiores. A facção da águia draconiana, Enlil, modificou os hominídeos primitivos com o único propósito de criar uma raça de trabalhadores escravos, os Lulus, para extrair ouro. Seu objetivo era uma ordem mundial hierárquica e autoritária. A facção da serpente, Federação, Enki, embora tenha participado do projeto, tinha uma agenda oculta. Enki e seus aliados introduziram secretamente sequências de DNA adicionais em nosso genoma, uma centelha divina, um potencial latente para a consciência superior. Foi uma porta dos fundos genética para que a humanidade, com o tempo, pudesse despertar. A história bíblica da serpente no Éden é vista como uma alegoria desta ação de Enki, desafiando o mandato do Deus autoritário de manter a humanidade na ignorância. Quando os Anunnaki se retiraram do contato aberto, a agenda draconiana não desapareceu. Foi perpetuada através de linhagens de sangue híbridas e as sociedades secretas que estes fundaram, frequentemente chamadas de Irmandade Babilônica, ou os Illuminati. Postula-se que estas linhagens mantiveram o controle do poder ao longo da história, manipulando as instituições-chave da sociedade. A história humana, desta perspectiva, é a história desta guerra encoberta, onde os grandes conflitos e as religiões autoritárias são manifestações da agenda da águia draconiana, enquanto os movimentos de despertar espiritual e as escolas de mistérios são impulsionados pela herança da Serpente Federação. A narrativa sobre o Império Draconiano, sintetizada a partir destas crônicas esotéricas, transcende uma simples história do alienígena mau.
é apresentada como um complexo e coerente mito cosmogônico para nossa era, uma epopeia que busca dar sentido à história humana, ao sofrimento e ao potencial latente de nossa consciência. É, em essência, uma advertência sobre o abuso do poder, da tecnologia e da consciência, e um chamado à ação para a humanidade, que hoje se encontra em uma encruzilhada existencial. O tema central que emerge desta análise é a existência de uma guerra invisível. O principal campo de batalha não é o espaço físico, mas o reino da consciência. Os métodos de controle draconianos, a promoção do medo através dos meios de comunicação, a divisão social através da política, o materialismo através da economia, a supressão do conhecimento antigo e a distorção da verdade histórica estão meticulosamente projetados para manter a consciência humana em um estado de baixa vibração. Neste estado de medo e separação, a humanidade é mais suscetível à manipulação, mais fácil de controlar e, segundo alguns relatos, gera a energia negativa da qual estas entidades se alimentam. As estruturas de poder globais, desde os sistemas financeiros baseados na dívida até as religiões dogmáticas e os meios de comunicação convencionais, são vistas como as ferramentas deste sistema de controle. Diante desta agenda de subjugação, as fontes propõem uma clara e poderosa estratégia de liberação. O contra-ataque não é militar, mas espiritual. Implica um despertar para esta história oculta, um lembrar de quem realmente somos e de onde viemos. O caminho para a soberania passa por elevar a consciência individual e coletiva através da prática do amor incondicional, da compaixão, da busca pela unidade e da coragem de buscar a verdade interior, para além das narrativas que nos foram impostas. Ao fazer isso, a humanidade pode mudar sua própria frequência vibratória, tornando-se imune à manipulação baseada no medo e reivindicando seu poder espiritual inerente. Em última instância, esta narrativa situa a humanidade no centro do conflito cósmico. Longe de serem meras vítimas passivas, os seres humanos são apresentados como os possuidores de uma herança genética única e poderosa, uma mistura explosiva de potencial de escravo e divindade latente. A escolha que a humanidade fizer agora, continuar no caminho da divisão e do medo, servindo inadvertidamente à agenda draconiana do serviço a si mesmo, ou despertar e abraçar conscientemente uma filosofia de unidade e amor, do serviço aos outros, determinará não apenas nosso próprio destino, mas poderia inclinar a balança em uma guerra que durou éons. As crises globais atuais, portanto, não são vistas como eventos aleatórios ou meros fracassos políticos. São as convulsões finais de um velho paradigma de controle que se recusa a morrer e as dores de parto de uma nova consciência humana, com o potencial de reivindicar sua soberania e tomar seu lugar de direito na comunidade galáctica. E assim, após viajar pelos corredores escuros do tempo e pelos campos de batalha das estrelas, chegamos à conclusão desta crônica, que é, na verdade, o princípio de nossa própria história. A saga draconiana, com toda a sua sombra e todo o seu poder, não é um relato para infundir desesperança, mas para acender uma chama. A chama do discernimento, da coragem e da lembrança.
Ensina-nos que a maior tirania não é a que se impõe com correntes de ferro, mas com correntes de medo e de ignorância. E que a liberdade mais autêntica não se ganha em um campo de batalha externo, mas no território silencioso de nosso próprio coração. A história dos draconianos e seu conflito com a Federação da Luz é o grande arquétipo da dualidade que cada um de nós enfrenta em seu interior. A voz do medo contra a voz do amor. O impulso de controlar contra o desejo de cooperar. O ego que busca se separar contra a alma que anseia se unir. A guerra galáctica, em última instância, é travada dentro de você. Se esta viagem, através dos ecos de um império estelar, ressoou no mais profundo de seu ser, se despertou perguntas que você acreditava estarem adormecidas, se acendeu uma centelha de indignação ou de reconhecimento em sua alma, te convido a honrar essa sensação. Não é uma coincidência, é o chamado de sua própria soberania, o rugido silencioso de sua herança divina que se recusa a ser esquecida. Te convido a se juntar à nossa comunidade de exploradores da consciência, se inscrevendo neste canal. Juntos, como uma família de almas despertas, podemos continuar desvendando os mistérios de nosso passado para iluminar e co-criar um futuro de liberdade. Obrigado, de coração, por me acompanhar nesta travessia sagrada através da sombra. Que a crônica do Império Draconiano sirva não como uma profecia de condenação, mas como um mapa das armadilhas que devemos evitar. Que nos inspire a questionar tudo, a buscar a verdade em nosso interior e a lembrar sempre que carregamos em nosso sangue a herança das estrelas e o poder da terra. Carregamos em nós o potencial, tanto para a tirania quanto para a transcendência. A história dos draconianos não é apenas uma história sobre um império que busca controlar a galáxia. É uma história sobre o império do medo que busca controlar seu coração. E sua mensagem final é uma escolha entre a submissão e a soberania, entre a divisão e a unidade, entre o esquecimento e a lembrança. A escolha é nossa, agora e cada dia. Que a paz insondável que ultrapasse toda a compreensão, que a sabedoria profunda que guia cada um de seus passos e que o amor incondicional que tudo abrange e tudo cura das idades eternas iluminem e abençoem abundantemente seu caminho, agora e para sempre. Que assim seja. Se você gostou deste conteúdo, clique no botão gostei, compartilhe com alguém que possa se interessar por este tema e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.